Vai dizer que você nunca levou o seu carro naquele mecânico um pouco mais desconhecido e que no final das contas você foi surpreendido com um orçamento com várias peças que precisava trocar, mas que até então não havia necessidade. Até hoje, galera, eu me lembro que quando eu tinha meu Peugeot 307, eu levei aqui numa oficina de grande nome aqui em Brasília para acabar com os barulhos que estava fazendo na suspensão. Com isso, eu recebi um orçamento de R$5.000 que incluía também a troca da barra de direção. Obviamente que eu fiquei bastante assustado com o orçamento, então eu fui levar no meu mecânico de confiança. Galera, um orçamento de R$5.000 caiu para R$50, porque o problema era apenas uma bieleta. Então, galera, nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês sobre 5 itens que vocês têm que ficar muito esperto caso o seu mecânico fale que você tem que trocar, mas que talvez não tenha essa necessidade. Então, eu já gostaria muito de contar com o seu like e também com a sua inscrição para ajudar no nosso crescimento. Galera, bora pro vídeo. E vamos começar aqui falando então dos bicos injetores, aqueles componentes que são responsáveis de dosar, né, de certa forma, a injeção do combustível na câmara de combustão do carro. Eu nunca ouvi dizer em nenhum manual de automóvel que aquele componente específico exige uma troca ou uma manutenção ou até mesmo uma limpeza em determinados quilometragens especificamente, como troca de óleo que a gente costuma fazer normalmente. Nesse caso não, galera. Essa ideia da limpeza do bico de combustível vem justamente de tempos anteriores, quando a gente tinha os motores carburados, que dado o combustível de péssima qualidade, que infelizmente não melhorou tanto de uns anos pra cá, né, que acumulava uma quantidade muito grande de resíduos naquele local, o que exigia que fosse feito uma limpeza com um pouco mais de frequência. Normalmente esse tipo de serviço vem ofertado juntamente com a promessa da economia de combustível, mas é muito raro os casos em que o problema vai estar justamente no bico de injeção de combustível. Eu posso dizer para vocês que tem itens muito mais simples, muito mais baratos que podem ser trocados, que podem afetar diretamente o consumo do teu carro. O filtro de combustível, o filtro de ar, as velas e até mesmo os cabos de velas do seu carro. Então, pessoal, caso o seu mecânico fale que você precisa trocar ou até mesmo fazer a limpeza dos bicos do combustível do seu carro, peça para ele apontar o porquê daquele problema está ocorrendo naquela situação, naquele componente específico, porque são muito raros os casos em que o defeito é localizado diretamente no bico de injeção. O segundo item aqui que eu considero também importante para vocês se ligarem é justamente a oferta do balanceamento de rodas. É muito normal que quando a gente troque os pneus ou até mesmo trocar o conjunto de suspensão, é muito normal que as lojas ofereçam o balanceamento e o alinhamento das rodas. Mas caso você não esteja fazendo nenhum tipo desse serviço na loja e a pessoa especificamente, deliberadamente, começa a mexer no teu carro lá e falar que você precisa balancear as rodas, isso só porque ele botou o teu pneu ou a roda num equipamento específico e te mostrou um monte de número e um monte de gráfico que você não entende nada, não quer dizer que você deva fazer esse balanceamento. Não é um serviço que seja muito caro de se realizar e que também não vai ser um motivo de prejuízo muito grande para você. Entretanto, tem aquele ditado, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. E nesse caso, eu tenho uma dica para vocês testarem justamente se seu carro precisa de balanceamento. E isso cabe mais para os homens que são um pouco mais apressadinhos, né? Em situações em que o carro vai estar andando acima de 120 km por hora, pode ser que você comece a observar trepidações no volante. Caso isso ocorra, aí sim é bom você fazer o balanceamento dos pneus do seu carro. Caso não ocorra, o volante fique bem ajustado e você não sinta nenhum tipo de vibração ou trepidação, isso aí é totalmente papo furado, você não precisa fazer balanceamento das rodas. Terceiro item, pessoal, a troca dos amortecedores, que é muito comum também as pessoas verificarem algum tipo de barulho que está ocorrendo no carro, né, quando você passa em algum tipo de lombada. Inclusive o barulho que eu escutei, né, lá no início do vídeo, quando eu falei para vocês da minha situação do Peugeot 307, algumas pessoas podem verificar que pode sim, né, ser um problema muito mais simples de resolvido, como uma bandeja, uma bieleta. Nesse caso em que precisa sim fazer a intervenção da troca dos amortecedores do carro, normalmente o mecânico vai te mostrar lá o porquê disso está acontecendo. Das vezes em que eu precisei trocar o amortecedor do meu carro e que não foi pelo tempo de quilometragem, que normalmente gira em torno aí de 70, 80 até 90 mil quilômetros rodados, normalmente é porque o amortecedor já perdeu toda a pressão de gás e que ele não consegue mais suprir ali os impactos do carro em uma lombada, por exemplo. No meu caso específico, o meu mecânico até me mostrou. Ele botou o meu amortecedor num equipamento lá e viu que ele apertava, né, na hora de, por exemplo, passar numa lombada, mas isso ele simulando fora do carro, né, e na hora do amortecedor fazer o recuo, ele não recuava por completo, ele travava e depois ele soltava
soltava de uma vez. Ou seja, já não tinha mais pressão, além de não ter também nenhum tipo de lubrificação mais interna, que nesse caso realmente exigiu que eu precisasse fazer a troca dos amortecedores, mas somente nesses casos, que são casos bem específicos e que quando normalmente não é solucionado por algum tipo de bucha, bieleta ou até bandeja da suspensão. E o quarto item aqui da nossa lista é justamente um dos itens que as pessoas colocam no bolo para trocar tudo de uma vez quando você vai fazer a troca de óleo do seu carro. E isso eu não estou falando do filtro de óleo e nem do filtro de ar do seu carro. Estou falando do filtro de ar de cabine, que também é conhecido como filtro de ar-condicionado. É muito normal que quando as pessoas façam esse tipo de serviço, o mecânico ou o técnico que está realizando esse tipo de serviço vai lá dentro do teu carro, retira o filtro de cabine do ar-condicionado e mostra para você aquele filtro lá todo preto, todo acabado, falando que você tem que trocar. Normalmente esse é um item que custa em média 20 a 30 reais, a depender do modelo do carro. Entretanto, galera, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte: mesmo que você tenha feito a troca do último filtro há menos de uma semana, aquele filtro lá ele serve justamente para receber toda a poluição, toda a sujeira que vem do ambiente externo para ser direcionado diretamente para dentro da cabine do veículo. Então é muito normal que mesmo que em uma semana de uso você tá lá com um filtro novo e depois de uma semana ele está lá completamente sujo, imundo e cheio de componentes lá dos mais tipos, até barata, que você deve encontrar lá no meio. Acontece sim, pessoal, mas também acontece que você pode fazer essa limpeza em casa também. Caso você consiga ter acesso às ferramentas específicas, você pode tranquilamente retirar esse filtro e fazer a limpeza. Até mesmo dando umas batidinhas no filtro de ar, você consegue tirar a maioria dos resíduos dele, e também com uma escovinha que você não esteja utilizando mais, você consegue tirar algum tipo de sujeira um pouco mais grossa. Caso você não consiga fazer esse tipo de manutenção, né, que realmente já encrostou ali toda a sujeira e que você está observando que o fluxo de ar dentro da cabine diminuiu bastante, aí sim é motivo de você fazer a substituição do filtro de ar. E o quinto item, galera, esse quinto item aqui ele é extremamente polêmico, porque vai impactar diretamente as pessoas que gostam do chamado Militech, né? Que é justamente a utilização, não é, quando o mecânico fala que você tem que colocar algum tipo de aditivo, seja no motor, né, no óleo, ou até mesmo dentro do combustível, né, diretamente ali no tanque de combustível do carro. Bom, vamos falar desse Militech, né? O Militech ele funciona basicamente como um aditivo, uma espécie de aditivo de lubrificação que ele vai inserido junto ali com o óleo do carro e que ele promete diminuir os atritos ali dentro dos componentes internos do carro, diminuindo ali o nível de corrosão entre as peças também e dando também uma vida útil maior para o carro, deixando o carro andar um pouco mais solto e com isso diretamente, né, impactando no consumo do seu combustível, ou seja, deixando o carro aparentemente um pouco mais econômico. Mas realmente eu nunca ouvi falar de fato que o Militech melhorava no consumo do carro. Normalmente as pessoas colocam, né, esse tipo de vidrinho aí que custa em média 80, 90 reais, a depender do local que você faz a troca, justamente para agregar, né, para agregar na troca do óleo e subir um pouquinho mais do preço na hora de você fazer os tipos de serviço. E outro também tipo de aditivo que é colocado é justamente no combustível do carro. Um dos muito conhecidos aí é aqueles aditivos de octanagem, né, para aumentar as octanas da gasolina, para deixar o carro com uma gasolina um pouco mais poderosa, para deixar ele um pouco mais potente também e automaticamente de novo e melhorar o consumo do carro. Mas de novo, eu nunca ouvi dizer que esses tipos de aditivo que aumenta a octanagem da gasolina revertesse de fato para uma melhora de autonomia do carro e também de potência para o motor, principalmente quando a gente está falando de veículos aspirados. Todos os óleos que vocês colocam no carro, eles já possuem os aditivos necessários para o ótimo funcionamento do motor. A mesma coisa também ocorre com a gasolina, embora de novo, né, tem as gasolinas de péssima qualidade. Mas quando você pede justamente a gasolina aditivada, é porque ali já foram inseridos alguns componentes de aditivo para a gasolina atuar diretamente no motor do seu carro. Galera, então o vídeo foi esse. Eu espero que essas dicas tenham sido valiosas para vocês, porque não é muito incomum da gente encontrar esse tipo de mecânicos que oferecem esses serviços com o intuito de aumentar, de alavancar ainda mais o orçamento. Beleza? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Um grande abraço e até mais.